Good morning, sétimo ano! Como vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? Eu vim nessa manhã de terça-feira para dar continuidade então às nossas aulas online. Hoje nós seguiremos as aulas de vocês presenciais, que seriam uma aula de matemática, uma aula de redação, uma aula de inglês, uma aula de educação física e uma aula de ciências. Por isso, dando sequência nesse vídeo, vocês assistirão a essas aulas nessa mesma ordem. A primeira aula de matemática com o Mr. Matheus, a segunda aula de redação com a Miss Cristiane, a terceira aula de inglês com o Mr. Steffley, a quarta aula de educação física com o Mr. Igor e a última aula de ciências com a Miss Val. Espero que vocês estejam gostando dessa forma de chegar até vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Os seus elogios aos professores que estão com tanta saudade de vocês. Assistam os vídeos quantas vezes for necessário. E lembre-se, sempre que você quiser ir diretamente a uma disciplina, basta você ir aqui na descrição desse vídeo e clicar nos minutos e nos segundos exatos e você será encaminhado então para essa aula, ok? Desejo a todos uma boa aula e uma ótima terça-feira. Até amanhã! Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Matheus e hoje a gente vai dar continuidade nas aulas da onde a gente parou, né? A gente tinha parado na parte de potências e hoje a gente vai ver potência com números decimais, tá? Então vamos continuar aí e o conteúdo inicia no livro na página 81, beleza? E só pra falar que tô com saudade de vocês também, viu? Tem que passar logo isso aí, então se cuidem e vamos que o Brasil tá dando show aí de exemplo e vai dar tudo certo. Vamos lá, ó. Continua da mesma forma que a gente estava fazendo, né, com o número inteiro. Quando temos uma potência com base decimal, devemos resolvê-lo da mesma maneira que já aprendemos. Então, por exemplo, eu tenho 8,2. Como que eu faço isso? 8,2. Eu vou pegar, vamos fazer aqui, ó. 8,2 ao quadrado, né? Então vai ficar assim, ó. 8,8 quer dizer, né? Não é 8,2 não, 8,8 vezes 8,8. Normal, vou responder aqui, ó. 8 vezes 8 dá 16. Errei, gente. 8 vezes 8 dá 64. Então vai ficar 64. 8 vezes 0, 0. Mais 6, 6. Ok? Depois, 0 vezes 8, 0. 0 vezes 0, 0. Então vai ficar o 4, o 6 e o 0. Eu conto quantas vírgulas eu tenho, quantas casas eu tenho antes da vírgula. É uma, duas. Então vai ficar 1, 2, 0,64. Correto? Qual que é o próximo exemplo que a gente tem lá? 1,2, 1,20, 1,3 ao quadrado. Então vamos lá, de novo. Vou apagar aqui. 1,3 ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. 1,3 quadrado. Então vai ser 1,3 vezes 1,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Então vai ficar 9. 3 mais 3, 6. Desce 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então vou mandar 1, 2. Então vai ficar 1,69. Ok? Vamos pro próximo. Qual que é o próximo? 1,20 ao quadrado. Mesma coisinha. Vamos lá. 1,20 ao quadrado. Vai ficar então
1,20 vezes 1,20. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então ficou assim, ó. 0, desce aqui, né? Esse aqui, 0 também. Aqui, 4. Aqui, 2 mais 2, 4. E aqui, o 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 4, não é? Vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vai ficar 1,4400. Tá ok? Vamos para a próxima. A próxima é 0,2 ao cubo. Então são 3 vezes. Correto? Então primeiro eu vou fazer 0,2 vezes 0,2. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Então ficou 4, 0, 0. Quantas casas eu tenho? 2, não é? 1, 2. Então ficou 0,04. Como são 3 vezes, então tem que pegar o resultado disso, que a gente multiplicou duas vezes, né? 0,2 vezes 0,2. Então tem que pegar esse resultado vezes 0,2. Correto? 0,04 vezes 0,2. Então vai ficar 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0, né? 4, ó. 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Então, desceu o 8 para cá, o 0, o 0, o 0. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Não é 2 e 1 aqui? Então são 3. Então vai ficar 1, 2, 3. Então a resposta vai ser 0,008. Ok? Então, esse é como que a gente faz com número decimal. Beleza? Potência com número decimal. Então vamos lá, vamos para a próxima aqui. Agora vem raiz quadrada com número decimal. Raiz quadrada, quando temos uma raiz quadrada, devemos fazer por tentativa até encontrarmos o valor aproximado. Então aqui, ó, vai ficar aproximado, tá? Então a gente não vai achar a exata, a gente vai achar o aproximado. Tá, vamos fazer aqui então raiz de 56,25. Vamos lá. Arquivo novo. Não, salvar não, meu Deus do céu. Novo. Não salvar. Então a gente tem raiz de 56,25, não é isso? Tá. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer por tentativa. A gente sabe, ó. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Qual que é o quadrado de 1? 1. Quadrado de 2, 4. Quadrado de 3, 9. Quadrado de 4, 16. Quadrado de 5, 25. Quadrado de 6, 36. Quadrado de 7, 49. O quadrado de 8 é 64. E o quadrado de 9, 81. Então a gente sabe que a raiz de 56, o 56 não está entre o 36 e o quer dizer, entre o 49, 81. Está entre o 49 e o 64. Está entre esses dois números, não está? O 56 não está aqui no meio. Então quer dizer que a raiz dele está entre 7 e 8. Ou seja, é 7, alguma coisa. Tá? Então agora a gente vai fazer teste. Vamos pegar primeiro 7,2 vezes 7,2. Vamos ver quanto que vai dar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 7 vezes 2, 14.
7 vezes 7, 49. Mais 1, 50. Então vai ficar 4, 8, 1, 5. Tenho duas casas. Depois da vírgula, ando duas casas. Então ficou 51,84. 51,84 está meio longe de 56,25, não tá? Então vamos testar outro. Vamos testar o 7,6. 7,6 vezes 7,6. Vai ficar 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 42 mais 3, 45. 7 vezes 6, 42. Sobe o 4 para cá. Então 7 vezes 7, 49. Mais 4 dá 53. Então vai ficar 6, 5 mais 2, 7. 4 mais 3, 7, 5. Duas casas depois da vírgula, ando duas casas. 57,76. Passou, não passou? Do 56,25? Então vamos testar o 7,5. Vezes 7,5. Vai ficar 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7 dá 35. Mais 2, 37. 7 vezes 5, 35. Aqui sobe o 3. 7 vezes 7, 49. Mais 3 dá 52. Então vai ficar 5. 7 mais 5 dá 12. Sobe 1. 4 mais 2 dá 6. E 5. Duas casas. Então vejam que deu certinho. 56,25. Então a raiz de 56,25 é 7,5. Beleza? Vamos fazer outro aqui, 24,2. 24,2 vamos fazer da mesma forma. Então vamos apagar aqui. Então, raiz de 24,2. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez. Correto? Então a gente vai colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos só até o 5 dá, ó. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16 e 5 ao quadrado é 25. O 24,2 está entre 16 e 25, ou seja, a raiz dele é entre 4 e 5, ou seja, a raiz é 4, alguma coisa. Então vamos testar. 4,2. Vamos testar o 4,2. Vezes 4,2. Vai dar 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16. Vai ficar 4, 8 mais 8 dá 16, fica 7. Então deu 17,64. Tá longe, hein? Então vamos testar o 4,6 vezes 4,6. Vai ficar 6 vezes 6, 36. 6 vezes 4 dá 24. Mais 3, 27. 4 vezes 6, 24. Sobe 2. 4 vezes 4, 16. Mais 2, 18. Fica 6. 7 mais 4, 11. Fica 3 mais 8, dá 11 também. E aqui 2. Então ficou 21,16. Tá longe também. Então vamos testar o 4,9 vezes 4,9. Vai ficar 9 vezes 9, 81. 9 vezes 4 dá 36. Mais 8 vai dar 44. 4 vezes 9 dá 36. Sobe 3. 4 vezes 4, 16. Mais 3, 19. Então vai ficar 1, 10. 5 mais 9 dá... Fica 24,01. Ou seja, a gente pode deixar isso aqui, porque não tem mais número, né? Depois disso vai ser o 5. 5 vezes 5 dá 25, passa. Então a gente pode deixar o 4,9. Então a raiz de 24,2 é aproximadamente 4,9. Beleza, gente? Então essa foi a aula de hoje. E vou deixar para vocês resolverem a página 82 e 84.
tá? Uma é de potência e outra é de raiz. Então vocês vão resolver e na próxima aula a gente vem com a correção. Então quem não conseguir fazer ou quem fizer e não saber se está certo, tiver na dúvida, esperem a próxima aula, que na próxima aula vai ser correção. Vou fazer junto com vocês, beleza? Valeu, galera. Até a próxima aula. Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Continuamos estudando através de vídeo, aulas, né? Porque nós ainda estamos sob esse período de quarentena. E quero conversar uma coisa com vocês antes de qualquer coisa relacionada à aula, a fazer uma reafirmação com vocês a respeito do compromisso em estar fazendo as atividades propostas tanto por mim quanto pelos outros professores. Nosso trabalho, tanto como professor e vocês como alunos, ele precisa ser levado adiante como se nós estivéssemos presencial lá no colégio. Nós não estamos, eu estou na minha casa e vocês na casa de vocês, tá? Mas nem por isso nós vamos negligenciar, ou seja, deixar de lado o nosso compromisso. Então, estudando, está fazendo as atividades diariamente para não deixar acumular. Porque se você deixa acumular, depois para fazer tudo de uma vez fica complicado, vocês sabem disso, e sai coisa mal feita. Vão aparecer tarefas que não tiveram aproveitamento satisfatório. Ou seja, não foi bom, não foi legal. Então, façam esse compromisso com vocês, tá? Com vocês, com esse momento, para não deixar que nada fique acumulado. Essa atividade que eu vou corrigir agora com vocês foi passada na aula de ontem, na aula do dia 30. E está sendo corrigida hoje na aula do dia 31/3/2020. Então, espero que vocês tenham feito a atividade, tá? Que agora nós estaremos fazendo a correção, tá? Eu estou usando aqui o slide aqui com a foto do meu livro para facilitar para vocês, porque aí, né, às vezes se eu estiver falando e vocês demorarem para copiar, enfim, tiveram alguma dificuldade, no próprio vídeo já vai ter as respostas aí, é só vocês irem dando pause, tá? Então aí eu vou corrigir com vocês, tá? Os exercícios. Número 1. No texto, a história é contada por quem? Pelos próprios personagens que dialogam entre si. Número 2. A crônica lida é apresentada por meio de uma conversa entre Valdusa e Geraldo, ou seja, dialogada. Os diálogos realizados normalmente entre duas pessoas são uma forma de comunicação oral. Que recurso gráfico foi empregado na linguagem escrita para indicar que as falas dos personagens fazem parte do diálogo? Os travessões. Seguindo aí, meninas. Número 3. Por que é necessário utilizar esse recurso para indicar as falas? Para que o leitor ele faça o que? A distinção, a separação entre quem? Os personagens. Porque se você não coloca o travessão, ia virar uma confusão, ia ficar desorganizado, ia ficar bagunçado, né? Ficaria difícil saber quando um ou outro fala. Lembra das nossas leituras dinâmicas, né, em voz alta? É que eu frisei com vocês ontem que era para estar fazendo esse tipo de leitura. É a mesma situação, só que aqui é escrita. Tem que ter uma organização, tá? Nesse caso aqui, foi feito aqui, né, essa indicação de fala para distinguir quem é quem. Aí no número 4... Peraí, meninos. Nossa. Foi lá pra baixo, peraí. Peraí. Pronto. Voltamos. Número 4, ele tá pedindo para você ler o texto, tá? Esse trecho aqui do romance do volume de Chão, do romance Em Busca do Tempo Perdido, do escritor francês Marcel Proust. E aí aqui embaixo vem os exercícios.
Né? Que exercícios são esses? Na letra A tem assim, ó, nesse texto, quem narra os fatos? O narrador, né? E aí você tem que colocar aí por quem que ele é representado. Ou seja, nós já sabemos que é um narrador, mas quem que é? Uma menina, é o menino, é o avô, é a avó? Então, aqui no caso aqui é pelo menino, que ele observava a atitude dos familiares. Na letra B, em alguns momentos do texto, aparece a fala de outro personagem. De qual personagem se trata? Do avô, né? Do narrador da história. Letra C. Que recurso é usado para indicar as falas desse personagem? As aspas. Aí aqui no número 5 tem assim, ó. Leia o trecho de um romance e veja outra forma de reprodução das falas de um personagem. Então, se vocês já leram, então nós já vamos passar para as respostas. Letra A. No texto, Mowgli é um menino que foi criado na selva por lobos. Nesse trecho não há diálogos, porém aparece um trecho que indica a fala da mãe lobo. Sublinho. Nós temos aqui, ó, disse-lhe. Tem um verbo. E aí, quando ele fala assim, a mãe lobo disse-lhe uma ou duas vezes que Shere Khan não era uma criatura que desvendasse. Desculpa, gente. Que se desvesse confiar. E que um dia ele diria que matar Shere Khan. Então aqui, esse sublinhado aqui não tem o diálogo, mas você identifica que existe o quê? Uma fala, que aí é a resposta aqui da letra B. Quando você fala disse-lhe, tá vendo? Se disse-lhe, ele está relacionado ao que? A fala. Então, disse, não tem marcação aqui de travessão ou de 2 pontos, mas você já sabe que é a fala. Então, aqui, o narrador usa a forma verbal disse-lhe, né, para identificar aí, né, o que foi dito pela mãe. Letra C. Desculpa, meninos. Letra C. Qual é a diferença entre as falas dos personagens apresentados nos textos da página anterior e a reproduzida no texto acima? É o seguinte, nos textos anteriores, as falas eram reproduzidas pelos próprios personagens. Já no texto acima, é o narrador que reproduz a fala a própria fala, tá? Aí, que caracteriza como discurso indireto. Vamos continuar aí nossos exercícios, tá? Acompanhando sempre aí pelo livro de vocês, tá? Então, aí nós temos um exercício falando sobre os verbos de elução. Inclusive, esses exercícios, alguns alunos já tinham começado a fazer em sala, porque não me lembro quem foi, mas já tinha terminado a tarefa de sala e isso na aula presencial. E aí pediu se poderia estar fazendo esse exercício, né? Já que estava com um tempinho livre, acho que uns 5 minutinhos da aula. Eu não me recordo quem, mas eu lembro que foram umas 3, 4 pessoas que já tinham iniciado essas atividades. Mas a maioria ainda não. Então vamos lá. Número 1. Indique o verbo de locução no texto da página anterior e circule. Identifique, ou seja, você vai o quê? Identificar, você vai sublinhar, você vai mostrar, você vai, enfim, você vai falar qual que é. Esse verbo de locução, né, que você vai estar identificando na página anterior, que verbo é esse? É o disse-lhe, lá do texto anterior, lá em cima, tá? Você vai circular ele. Número 2. As frases a seguir estão escritas em discurso direto. Né? Transforme-as em discurso indireto, fazendo as alterações necessárias. Então, vamos lá. Letra A. Bateram a porta e eu gritei. Quem está aí? Então, eu vou transformar o discurso tem as orações que estão em discurso direto e eu vou transformá-las em discurso indireto.
Então, como que eu transformo? Quando bateram a porta, gritei perguntando quem era. Então, você narrou a fala, ou seja, isso foi transformado em um discurso indireto. Letra B. Por que você chegou atrasado? Desculpa, meninos. O chefe quis dizer. Por que você chegou atrasado, Pedro? O chefe quis saber por que Pedro havia chegado atrasado. Seguindo aí. Ups. Agora, passe as frases do discurso indireto para o direto. Lembre-se de que você pode usar tanto o travessão quanto as aspas para indicar o discurso direto. Letra A. A minha mãe disse que foi promovida no emprego. Letra B. Fabiana perguntou se podia comprar roupas novas. Vamos lá para a letra A. Minha mãe disse que foi promovida no emprego. Como que eu transformo essa oração? Em discurso que? Direto. Minha mãe disse, fui promovida ao emprego. Ou então, minha mãe disse, fui promovida no emprego. Voltou o som. Desculpa, meu microfone desligou. Perdão. Então vamos lá, continuando. Fabiana perguntou se podia comprar o quê? Roupas novas. Fabiana perguntou: posso comprar roupas novas? Então aí foi transformado o quê? Em discurso o quê? Direto, ou seja, tem travessão, identificando a fala. Número 2. Releia as frases no exercício anterior e circule os verbos de elução presentes nela. Então, eu vou circular. Então, no primeiro aqui, disse e perguntou. O verbo de elução, lembrando aí, ele identifica o quê? Que depois da escrita dele vem alguma fala, mas essa fala não tem marca de travessão, tá? Continuando. Leia a piada a seguir. Então, aí eu até falei com vocês que essa piada é bem engraçada. Firme, o nome dela, Firme. Um cara ia passando na casa de um amigo que estava assistindo a TV e perguntou: e aí, amigo, firme? E o amigo, que era caipira, responde: não, novela. Entenderam o humor aí? Em seu caderno, reescreva a piada passando-a para o discurso indireto. Um cara que ia passando na rua de um amigo que estava assistindo a TV perguntou se o amigo estava firme. O amigo, que era caipira, respondeu que estava assistindo a novela. Então, você transformou o discurso direto para o discurso indireto. Tranquilo, meninas? Tudo bem? Então, agora nós vamos passar para outra atividade aqui, para correção. Isso. Essa atividade aí é da página 80, que é sobre a crônica, tá? Número 1. Que fato cotidiano inspirou a criação da crônica? Ter os pais como professores ou estudar na escola em que eles dão aula. Número 2. Em que veículo de comunicação os textos foram publicados? No jornal Folha de São Paulo, sendo que a notícia circulou no caderno Folha Tim. Número 3. A linguagem empregada é a mesma nos dois textos? Justifique. Não, não é. Porque na notícia ela foi escrita o quê? De forma formal. E já na crônica ela foi uma linguagem o quê?
e informal, porque tem esse fato de estar próximo do leitor. Número 4. Essa crônica apresenta comparações inusitadas, ou seja, engraçadas, diferentes. Por quê? Sim, quando a mãe faz analogias, relações entre a vida do filho e as disciplinas estudadas por ele na escola. Por ele na escola. Então, é sim a resposta, e aí você precisa justificar. Ou seja, quando a mãe faz comparações, analogia é o mesmo que comparação, tá? Quando ela faz essas analogias, essas comparações entre a vida do filho e as disciplinas estudadas por ele. Número 5. Número 5. Das características abaixo, coloque N para notícia e C para crônica. Então, no primeiro aí, é um texto objetivo. Notícia. Apresenta comentários pessoais. Crônica. Tem como objetivo a informação. Notícia. Usa subjetividade. Crônica. Apresenta uma linguagem formal. Notícia. Possui linguagem formal. Crônica. Trata de fatos reais. Notícia. Faz uso da ficção. Crônica. Tranquilo? Agora nós vamos para a página 81. Subir aqui. Compare a crônica de Moacir Scliar com a crônica do momento de leitura 1. Letra A. Qual delas apresenta o humor como recurso de crítica? A crônica do momento 1, qual que é o nome dela? Estragou a televisão. Então, ela faz uma crítica a essa questão que das pessoas ficarem o tempo todo na frente da televisão e não prestarem atenção no que está acontecendo à sua volta. Letra B. Qual apresenta o texto mais emotivo, com apelo sentimental? Foi a crônica de Moacir Scliar, Aprendendo com a Professora. Então, ela provoca emoções. Tá? Aí aqui, meninos, é na produção de texto da crônica, que eu falei para vocês que eu estarei olhando em sala de aula, que é para ser feita no caderno. Então, espero que todos tenham feito essa atividade. Tá? Então, essa aqui foi a correção das tarefas de casa. Já eu falo com vocês sobre a tarefa de sala que eu estarei passando para vocês nessa aula do dia 31/3/2020. Beijinho! Sétimo ano, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui à nossa aula do dia 31/3/2020, nossa aula de redação, agora nós iremos falar um pouquinho sobre a nossa atividade de sala, né? Que anteriormente nós fizemos as correções das tarefas de casa e agora nós falaremos da atividade de sala. Isso em essay, ou seja, em redação. Então, eu quero que vocês abram o livro de vocês. Na página 90, tá? Para vocês irem acompanhando aí a explicação aqui pelo vídeo e também, também pelo livro de vocês. Então, por isso que eu quero que vocês estejam com o livro em mãos. Então, dá pausa. Se você não tiver com o livro em mãos, dá pause no vídeo, pega o livro e retoma aqui, tá bom? Então, vamos lá. Telejornal. Uma das programações de televisão que tem mais audiência são os telejornais. Você sabe qual é o objetivo desse tipo de programação? O mesmo de um jornal impresso: informar fatos recentes, às vezes apresentados no momento exato em que estão acontecendo. A diferença entre as duas formas de noticiário é que, nos jornais impressos, o jornalista escreve as informações para serem lidas, enquanto no telejornal as informações são apresentadas oralmente em um canal de TV e assistidas pelo público. Na tirinha a seguir, Maluquinho dá algumas informações em uma forma de telejornal. Então, aqui nós temos uma tirinha. Crianças, vamos brincar no quintal. Mais de 1000
jaboticabas abatidas. Gente, eu li errado aqui. Crianças vão brincar, não é vamos não, tá? Desculpa. Pânico no colégio. Professora dá prova surpresa e 10 levam bomba. Sobe o picolé e o chiclete. Essas e outras notícias você vai ver no Eu Só Perguntei Como Foi Seu Dia. É muita televisão. De acordo com o pai, de acordo com a tirinha, por que o pai de Maluquinho teve essa reação? Que assunto o menino Maluquinho está expondo? Ele está falando de quê, né? Quais as pessoas estão envolvidas nos fatos? Quem que aparece aqui na tirinha? Quem são essas pessoas? Onde e quando aconteceram os fatos? Então você vai procurar aqui saber, utilizando aqui a tirinha, tá? Número 5. O menino Maluquinho apresentou diversos fatos, porém não explicou como nem o porquê de eles terem ocorrido. Você sabe que nome recebe esse tipo de recurso na televisão? É exposto na abertura dos telejornais? Seguindo aí, com que objetivo ele foi utilizado? Então, vocês estarão respondendo aí essa questão. Então, assim, o que acontece? Esse recurso, ele tem um nome de chamada, né? Que ele equivale como se fosse a manchete do jornal, só que ele é oral, ele só dá o tema da notícia, ele não explica, né, o que vai ser dito na notícia. Esse recurso, ele é utilizado o quê? Para chamar o que? Atenção. Para quem tiver na intenção de assistir o jornal, ficar curioso em saber o que vai ser falado, o que vai ser explicado naquela notícia. Então, por isso que tem esse recurso da chamada, tá? Então, esse recurso de chamada, ele tem um nome de chamada. Tá? E aqui embaixo tem uma explicação aqui do que é chamada. 6. Em telejornal, as notícias são apresentadas de maneira clara e objetiva. Por que isso ocorre? O que vocês acham, né? Porque no telejornal as notícias são o quê? De maneira o quê? Clara e objetiva, ou seja, ela é mais rápida, ela não fica inventando muita coisa, dando muitos detalhes, diferente de documentários, né? Os documentários não, eles exploram os detalhes, inclusive os mínimos detalhes, dependendo do documentário. Por que isso ocorre? Por que tem que ser essa apresentação mais clara e objetiva? 7. Nos telejornais, há sempre âncoras, os jornalistas que apresentam as notícias. Quem é o âncora da tirinha? Ou seja, quem está apresentando, quem que é o personagem principal aqui, né, do telejornal? E aí aqui vem um textinho aqui falando sobre a questão de quem participou do fato, o que aconteceu, onde, quando, como e por quê. Então vamos lá. A tirinha apresentada mostrou o menino Maluquinho simulando um telejornal. Agora é a sua vez de produzir um telejornal, para ter ideia de como esse gênero é produzido. Antes de qualquer coisa, esse telejornal, ele vai ser apresentado, ele é uma atividade inclusive avaliativa que já estava no nosso cronograma mesmo, né, antes de ter esse período de quarentena. Essa atividade seria feita em casa e a apresentação em sala de aula. Como nós ainda estamos em casa, você vai deixar prontinho essa apresentação do telejornal e no primeiro dia de aula de redação vocês estarão apresentando ela, tá? Essa apresentação, esse telejornal, combinado? Então vamos lá. Primeiro, você e seus colegas deverão escolher uma notícia. Pode ser de esportes, previsão do tempo, boletins de trânsito e outros. Aí você fala assim, mas eu não tô junto com os meus colegas. Então você vai fazer essa atividade agora o quê?
sozinho, tá? É uma atividade individual. A princípio ela ia ser em grupo, mas agora ela vai ser individual. Um recurso, aí depois, né, você escolhe aqui qual, né, tema que você quer falar, ou outro que não esteja citado aqui, não foi citado aqui. Você poderá apresentá-la, ou apresentar essa notícia sozinho ou em duplo. Nesse caso, será sozinho. Um recurso usado na televisão é o prompter, aparelho que roda um vídeo com o texto para o jornalista ler. Sem esse recurso, seria percebido pelo telespectador. Para ajudar na apresentação, você e seus colegas podem usar cartazes com a notícia ser divulgada. Você pode estar colocando essas notícias, não precisa ser cartaz, pode ser em folha de chamex, folha de papel A4, você coloca, vai montando esses cartazinhos, tá? E aí, essa parte aqui, enquanto um apresenta e o outro tá com o papel, não vai ter. Nós colocamos uma cadeira, alguma coisa na frente, né, do aluno e colocamos o material dele para ele estar acompanhando, tá? Assim como ocorre o texto deve ser lido e estudado muitas vezes. Por que tem que ser lido muitas vezes? Para que na hora não fique aquele negócio artificial, só lendo, né, estático. Tem que estar com mais naturalidade. Assim como ocorre nos jornais, você poderá ficar com uma cópia, para caso seja necessário consultá-la. Ou seja, você pode ter esse papel que vai estar exposto na sua frente, mas você pode ter ele em mãos, tá? Antes de encenar, você deverá fazer diversos ensaios para apresentação. Então, isso é bem legal você estar encenando aí enquanto você está nesse período aí em casa, tá? É interessante que você assista um telejornal para observar como ele é apresentado. Se preferir, escolha um jornal famoso e imite ou crie outro que chame a atenção. Tranquilo? Os jornalistas sempre se apresentam sentados, por isso providencie mesa e cadeira para a apresentação. Vocês estarão utilizando a minha mesa e a minha cadeira, tá? Que é utilizada em sala de aula. Aqui nós temos algumas dicas para que a sua atividade seja bem sucedida, tá? A questão do tom de voz, que todo mundo tem que ouvir, né? O que você está falando. Você tem que falar pausadamente, né? De forma bem articulada. Pode ser aquela leitura rápida, né? Que vai engolindo sinais de pontuação, sinais de acentuação. Tem que ser pausado, tem que ser respeitando as normas gramaticais, tá? Essa aqui não vale para nós, que não será em dupla, tá? As expressões faciais são fundamentais para representar o que está sendo dito. Então, se a notícia é séria, você tem que estar sério. Se for uma notícia engraçada, você pode, né, dar um leve sorriso, mas você não pode começar a gargalhar lá na frente, né? Você não vê nenhum telejornal, os jornalistas gargalhando lá, né? Mesmo que a notícia seja engraçada. O máximo que acontece é um leve sorriso, tá? Seguindo aqui, nós temos aqui a questão como que você vai montar essa notícia, né? Então, é bom você ter em mente, para você montar o roteiro, quem, o que, quando, onde, como e porquê, tá? Aqui tem uma historinha aqui sobre o telejornal, assim, vocês podem ler ela em voz alta para treinar a oralidade e a oratória, tá? Em casa. E montem o telejornal, o roteiro dele, no caderno de redação. Eu volto a falar aqui de novo, meninos, caderno de redação, porque muitas das vezes vocês acabam fazendo as atividades ou no de literatura, ou no de gramática, ou, né, de outras matérias, né? Se houve uma atividade de um aluno na matéria de matemática. Aí não dá, né? Então, é no caderno de redação, tá? O roteiro. Agora, as folhas de papel chamex que eu falei, você monta as suas falas e deixa aí nas suas pastas, tá? Dentro aí da mochila, que quando voltar às aulas, vai estar tudo organizado. Tranquilo? Beijinho pra vocês. Cuidem-se. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
Tudo bem, galera do 7º ano? Assim como eu havia dito no vídeo anterior, esse vai ser um vídeo com slides de exercícios sobre os conteúdos da aula passada. Então são conteúdos sobre abilities, habilidades, e adjective plus preposition, adjetivo mais preposição. Então a gente vai entender um pouquinho mais a partir dos exercícios. O que a gente vai ter que fazer. E qualquer dúvida, como eu disse, os vídeos vão estar liberados no YouTube e vocês podem voltar e ver os slides tanto que vocês quiserem. A quantidade de vezes que vocês quiserem. Podem fazer download dos vídeos, repassar, da forma que vocês acharem mais fácil. Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. Nosso primeiro exercício sobre abilities, ele vai estar pedindo o seguinte. Write down 6 sentences using the abilities. Então vocês vão escrever 6 frases usando as habilidades. Então eu tenho que pensar, primeiro, eu tenho minha habilidade I can, you can, she can, que seria eu consigo, eu posso, certo? E eu tenho naquele outro slide do vídeo anterior uma coluna de verbos em inglês. Então é só eu pegar um I can e um verbo daquela coluna? Sim. Se eu faço a junção dessas duas partes, dessas 3 partes, na verdade, que seria o pronome mais can mais o meu verbo principal, eu tenho a minha frase pronta e montada com as habilidades. Então eu preciso montar 6 frases com esse princípio de habilidades, certinho? E a number 2, do you have any abilities? Tell them in the lines below. Está perguntando se vocês têm habilidades, então uma pergunta pessoal. Se vocês têm habilidades e se vocês tiverem, quais são elas? Contem nas linhas abaixo. Lembra que é em inglês, então assim, quem tiver dúvida pode traduzir, vai no Google, tem dicionários online, certo? Tem dicionários do próprio Windows para ajudar vocês nesse esqueminha de tradução. Super tranquilinho de trabalhar esse conteúdo de habilidades, hein? Nosso próximo exercício, ele é um exercício que vai estar trabalhando com adjective plus preposition, adjetivo mais preposição. Então eu trouxe a number 1. Complete the paragraph using the adjectives below and their correct following prepositions. Então nós temos aqui os verbos, nós temos os adjetivos na parte abaixo, afraid, good, happy, mad and worried. E vocês vão ter que adicionar a preposição correta e adicionar junto com esse adjetivo para completar as lacunas abaixo, certo? Os gaps que nós temos no parágrafo abaixo. Então nós temos, to become good at a sport, we can't be... Então eu preciso de um adjetivo mais uma preposição para completar essa parte seguinte. Qual vai ser esse adjetivo? Tenta entender o texto, tenta traduzir algumas partes que vocês não consigam entender, que aí vai ser chave para vocês completarem esse parágrafo facinho, facinho. Beleza? E o nosso último exercício sobre esses conteúdos vai ser adjective plus preposition ainda. Número 2, number 2, complete the sentences below about yourself. Mais uma questão pessoal. Então nós temos aqui I'm good at. Eu sou bom em. Ah, essa tradução tá lá no slide da aula anterior, hein? I'm afraid of. Também está lá. Eu tenho medo de. I'm sometimes worried about. Eu de vez em quando fico preocupado com, certo? Ou preocupado sobre. Então essas traduções tem lá. A única parte que eu vou ter que fazer é dar um complemento para isso. I am good at. Eu sou bom em. Eu sou bom em quê? Então eu vou dar um complemento para esse início de preposição, adjetivo mais preposição. Super facinho esse conteúdo, certinho? See you next. Então, próximo vídeo vai ser o vídeo de resolução desses exercícios. São super tranquilinhos de fazer. Lembrem de passar todos esses exercícios para o caderno, responderem no caderno, que quando a gente retornar às aulas, as atividades vão ser vistadas. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala, galerinha, ó, álcool em gel na mão, dando um exemplo pra vocês. Espero que vocês estejam também se cuidando aí, cuidando de toda a família, certo? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a natação, certo? Eu deixei 2 videozinhos aí pra vocês, um explicando a braçada e um explicando a pernada do nado crawl. Nada que o professor já não tenha dito pra vocês, certo? Só quero que vocês vejam e prestem bem atenção no que o professor cobra, onde tem que alongar o braço, onde tem que flexionar e estender bem a perna, certo? Para que vocês possam fazer um nado com uma dinâmica maior, certo? Então eu espero que vocês assistam e prestem atenção para que quando o professor voltar,
eu possa cobrar de vocês isso e que vocês aperfeiçoem o hábito de vocês. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço, professor. Até mais, gente. Bom dia, turminha do 7º. Vamos para a correção das nossas atividades que eu passei na aula de ontem, né, sobre classificação biológica. Aí na página 54 tem a imagem de duas plantinhas, né? Tá lá que as duas são conhecidas popularmente como campainhas. E aí tá pedindo pra gente ler com atenção as legendas, né? A primeira é Edmond Nocryptus e a outra é a Campanula rodontifolia. E aí vem a pergunta da letra A. Qual é o provável motivo de essas duas plantas serem conhecidas popularmente como campainha? Meninos, por que as duas têm? Porque as duas lembram como se fosse uma campainha sobre a porta. Então, é pela aparência, tá? Elas receberam o nome por causa da forma delas, que lembra uma campainha. Na letra B, essas plantas são da mesma espécie ou do mesmo gênero? Explique como você chegou a essa conclusão. Elas são da mesma espécie ou do mesmo gênero? Não, elas não são da mesma espécie nem do mesmo gênero. Por que elas não são do mesmo gênero e nem da mesma espécie? O nome delas algum nome é parecido? Não. Os nomes são completamente diferentes, tá? Então, eles não são, porque o nome científico delas são diferentes. Então, você vai colocar aí que elas não são nem da mesma espécie, nem do mesmo gênero, porque o nome científico delas é totalmente diferente. Baseado no exemplo acima, explique com suas palavras qual que é a importância da nomenclatura científica. Eu coloquei isso no meu slide lá. Qual que é a importância? Primeiro, tá? Que cada espécie tem um nome, e esse nome ele é de valor universal. Segundo, cada espécie, mesmo as espécies sendo de espécies diferentes, elas não podem receber o mesmo científico, o nome científico de uma que já existe. Facilita a comunicação científica, porque no mundo inteiro aquela planta vai ser conhecida com aquele nome ou aquele ser vivo. Evita confusões, certo? Dá para a gente fornecer o parentesco entre as espécies e facilita o estudo. A número 2 eu pedi para vocês colocarem VOF, então eu vou ajudar aí, tá? Letra A. Em Homo sapiens, a palavra homo se refere ao gênero e a palavra sapiens ao nome específico da espécie. Verdadeiro, tá certo? Os nomes científicos podem variar de acordo com a localidade? Não, falso. Eles podem variar? Não. Aonde tem variar, vocês colocam que são comuns. Já os nomes comuns são os mesmos para todas as regiões do mundo? Sim, já os nomes científicos são os mesmos para todas as regiões do mundo. Então, científico, tá? Ela fica falsa por causa dessas duas pontuações. Letra C. As espécies classificadas no mesmo gênero obrigatoriamente pertencem à mesma família? Gente, sim, tá? Os indivíduos do mesmo gênero vão pertencer à mesma família. Os nomes científicos sempre devem ser escritos em latim e itálico? Gente, os nomes científicos, eles devem ser escritos em latim, sim, tá? Em itálico é para ser destacado o restante do texto, mas ele pode ser sublinhado ou em negrito. Então, não é só em itálico, sublinhado ou em negrito, tá? É um dessas opções. Ele tem que estar destacado do restante do texto. Então, a letra C é verdadeira e a D é falsa. A letra E. Sarcófagos
Papa Linnaeus 1758 é o nome científico da ave urubu-rei. O trecho que está entre parênteses indica o nome do autor que o descreveu e o ano que isso ocorreu. Verdadeiro, tá? Então, às vezes aparece isso nos textos. É verdadeiro isso daí. Lembrando lá que o Sarcorhamphus, né, Sarcorhamphus, Papa Sarcorhamphus é relacionado ao gênero e Pampa à espécie. F. Podemos afirmar que as espécies Canis latris, Canis lupus, Canis dingo, Canis aureus e Canis simensis pertencem ao mesmo gênero, porém são de classes diferentes? Gente, essa daí é falsa. Por que ela é falsa? Porque eles pertencem ao mesmo gênero e vão pertencer à mesma classe, porém são de espécies diferentes. Então, porém, são as classes diferentes? Não, as classes, no lugar da palavra classe, vocês poderiam escrever aí espécies diferentes. Se ele pertence ao mesmo gênero, ele vai pertencer à mesma classe. Essa tarefinha lá é interessante. A número 3, tá? A gente tem como se fosse um quebra-cabeça ou uma chave, né, de identificação. Então, na letra A, seres vivos procariontes. Nós temos lá o A, tá vendo? Ele é encontrado em bolores em alimentos em decomposição. Esses seres não realizam fotossíntese e, para se nutrir, absorvem nutrientes presentes no ambiente. Então, lá, são seres procariontes ou eucariontes? Procarionte, ele é do reino das bactérias. Se for eucarionte, você vai para a letra B. Então, esse daí é bactéria? Não é bactéria, então a gente vai para a letra B. Então, você vai colocar o A. E aí, depois a gente vai para a letra B. B, protozoário alga? Não, ele é protozoário alga? Não, é outros seres vivos. Então, a gente vai para a letra C. Então, lá você vai colocar, lá embaixo, a letrinha A, a letrinha B. C. Apresentam cloroplasto, parede celular de celulose e realizam fotossíntese? Não. Então, nós vamos para outra opção. Eles não apresentam cloroplasto nem parede celular. Então, a gente vai para a letra D. Alimentam-se ingerindo seres vivos ou parte deles? Não. Alimento absorvendo matéria orgânica? Sim, que é a decomposição. Então, lá no desenho, na figura da letra A, você vai colocar as letrinhas A, B, C e D. Qual ser vivo que é isso? É os fungos. Letra B. Os musgos geralmente vivem próximo a locais úmidos. Esses seres vivos realizam fotossíntese e suas células contêm cloroplasto. Então, eu vou colocar a letrinha A, porque eles são seres eucariontes. Vou colocar a letrinha B, porque eles são outros seres vivos. E vou para a letra C, porque eles realizam fotossíntese. Então, aí vai ficar A, B e C, vegetais. A figura C, eu tenho uma esponja. Então, elas vivem fixas ao substrato, certo? E esses seres vivos não realizam fotossíntese e ingerem alimento quando precisam. Então, vou colocar A, porque eles são seres eucariontes. Vou colocar a letrinha B, porque eles são outros seres vivos. Vou colocar a letrinha C, porque eles não apresentam cloroplasto nem parede celular. E vou colocar a letrinha D, que eles se alimentam ingerindo seres vivos ou parte deles, reino dos animais, ok? Vamos passar aí a página, ou para fazer em casa. Eu tenho lá a figura A e B. A figura A, eu tenho um animal da ordem dos anuros. E na figura B também, né? Então, eu tenho lá família Ilidae, ordem Anuros, classe Anfíbios, filo Cordados. Na figura B, família Ilidae, ordem Anuros, classe Anfíbios, filo Cordados. O nome da primeira é Dendrosófilos acreanos e a outra é Filomedusa boliviana. Professor, o P e H lê como F? Sim, tá? É do latim.
A que reino esses seres vivos pertencem? Gente, resposta completa, viu? Do jeitinho que eu gosto, então vai continuar fazendo aí no seu livro. Então você vai colocar que esses animais, esses seres pertencem ao reino dos animais. Cite alguns exemplos de outros seres vivos que podem ser classificados nesse reino. Cachorro, cavalo, gato, pato, jacaré, cobra. Letra B. As espécies acima apresentam semelhanças quanto aos grupos em que são classificados: reino, filo, classe, ordem, família. Podemos afirmar que essas espécies pertencem ao mesmo gênero? Não, elas não pertencem ao mesmo gênero, tá? Explique sua resposta. Então, você vai colocar que não, elas não pertencem ao mesmo gênero. Você vai escrever, essas espécies são de gêneros diferentes. Uma pertence ao gênero Dendropsus e a outra ao gênero Filomedusa. Então, são gêneros diferentes, tá? Lembrando que o primeiro termo lá do nome se refere ao gênero e a segunda à espécie. Para elas serem do mesmo gênero, os nomes teriam que ser iguais. Letra C. Um pesquisador está estudando o anfíbio, cujo nome científico é Dendropsus minutus. Identifique a seguir a família, a ordem, a classe, o filho e o reino aos quais esse anfíbio pertence. Se a gente pegar a legenda lá da nossa figura, da A, nós vamos conseguir preencher, não é isso? Então, vamos lá. Família, Ilidae, porque a gente vai repetir, né? Ordem dos anuros, classe dos anfíbios, filho dos cordados e reino dos animais, ok? Vai corrigindo, gente. Não esquece que eu peço para colocar o certinho de caneta, tá? Ou de lápis de cor, ou de lápis de escrever. Letra D. Qual das espécies mostradas nas imagens provavelmente tem parentesco mais próximo com a espécie Dendrophinus minutus? Como você chegou a essa conclusão? Gente, a espécie das imagens é da imagem A, tá? Da espécie Dendrophinus acreanus, pois ambas pertencem ao mesmo gênero, tá? As duas pertencem ao mesmo gênero. Então, por isso que ela se assemelha mais. A 2 era lá sobre as panteras, né? Então, era para você realizar uma pesquisa sobre o reino, o filo, a classe, a ordem, a família dos felinos. Então, o reino dos animais, pode escrever aí no livro, tá? Tem gente que eu tenho certeza que não deve ter feito essa pesquisa. Então, coloquei reino dos animais, filo dos cordados, classe dos mamíferos, a ordem carnívora e a família Felidae. A palavra família, ela sempre termina com dae no final. Questão 3, é para a gente completar a tabela, porque faltam as informações. Na primeira linha aí, eu tenho tipo celular procarionte, número de células unicelular, nutrição, produtores ou consumidores, exemplo, as bactérias. Então, o reino delas é a bactéria. O segundo, eu tenho um protista, tipo celular, eucarionte, número de células, unicelular ou pluricelular. E aí tem 2 quadradinhos para a gente preencher. Nutrição, eles são produtores ou consumidores. Exemplos, protozoários e algas. No segundo quadradinho, eu tenho fungos, tipo celular dos fungos. Gente, eles são eucariontes. Número de célula, pluricelular, eles têm várias células. Nutrição deles, gente, é por absorção. Professora, eu coloquei decompositores. Pode deixar decompositores. Aí na frente coloca a absorção. Exemplos, cogumelos e leveduras. O segundo, lá, eles são eucariontes e são produtores, realizam fotossíntese. Os únicos que produzem fotossíntese são os vegetais, então é do reino dos vegetais. Número de células, pluricelular, eles são eucariontes, mas eles são pluricelulares.
Os produtores realizam fotossíntese, exemplo, árvore, gramíneas, arbustos. Professora, eu coloquei mangueira, goiabeira, não tem problema não. Reino, tá em branco, tipo celular tem branco, são pluricelulares e são consumidores, alimentam-se de outros seres vivos. O reino aí é dos animais. Tipo celular, eles são eucariontes. Exemplo, gente, coloco mamífero, ave, répteis, insetos, crustáceos, cobras, lagartos, lombrigas. Vamos lá, questão 4 é pra gente organizar os seres vivos, né, de acordo com o reino e os exemplos. Então, no primeiro eu tenho o reino animal, o segundo vegetal e o terceiro eu tenho fungo. Então, lá no reino animal, eu vou colocar cachorro, urso, peixe, tubarão, pato, gavião, borboleta, formiga e besouro. No vegetal, vai ficar a samambaia, o lírio, girassol e o capim. O fungo, orelha de pau e cogumelo. Sempre nessa turma tem gente que fica para trás e pede para repetir, porque eu falo rápido demais. Então, vou lá. Os animais são cachorro, urso, peixe, tubarão, pato, gavião, borboleta, formiga e besouro. Vegetal, samambaia, lírio, girassol e capim. Fungo, fungos, orelha de pau e cogumelo. Escolha o reino com maior número de indivíduos e organize em grupos e subgrupos e explique os critérios que você utilizou. Meninas, isso daí é uma resposta pessoal. Então, o que você vai fazer? Vai colocar lá reino, né? Dos animais. Então, por exemplo, cachorro, urso, peixe, tubarão. Vocês podem colocar que são animais vertebrados. Pato também é vertebrado, gavião também é vertebrado. Borboleta, formiga e besouro, você coloca que ele é invertebrado. Ah, professora, eu coloquei terrestre e aquático. Posso colocar ele lá nos vertebrados. Cachorro, urso, pato e gavião. Animal vertebrado terrestre. Peixe e tubarão, animal vertebrado aquático. E posso também nos invertebrados classificar com asa e sem asa. Borboleta e besouro com asa, formiga sem asa. Ok aí? Espero que tenha resolvido todas as tarefas. E na aula, nós não temos aula dia de quarta, mas nós temos 2 aulas na segunda. Então, eu deixei essa aula de segunda para me mandar uma videoaula na quarta sobre vírus e bactérias, ok, garotos? Se vocês puderem dar uma lidinha nos conteúdos lá da página 61 até a 69 e já quiserem fazer as atividades também, tá ok? Beijinhos para vocês, até a próxima aula.